Olá pessoal, meu nome é Bianca Dias, sou do Solution Center da Thomson Reuters e iremos falar hoje nesse videocast um pouco mais sobre as complexidades do agronegócio voltado para o comércio exterior. E também tenho o prazer de receber a Aline Vitor, que faz parte do nosso parceiro de implementação, a Verage. Aline, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua experiência, sua trajetória também e também sobre a Verage. Claro, primeiramente eu gostaria de agradecer, Bianca, pela oportunidade de gravar esse videocast contigo. Será um prazer ali compartilhar um pouquinho da minha experiência. Eu atuo há quase 10 anos ali no mercado de tecnologia para comércio exterior, principalmente apoiando empresas em projetos de transformação digital e implantação de soluções da Thomson Reuters. Estou hoje na Verage, que é um parceiro de implementação da Thomson Reuters. A Verage ela tem o foco de ajudar as empresas a estruturarem processos de Comex, tornando mais eficientes, seguros, né, e sustentáveis. Ao longo da minha trajetória, eu participei de diversos projetos, né, e muitos deles, né, no segmento do agro, e notei ali durante todo esse processo que o quanto complexo, né, e variável né, o segmento. Né? Então, a gente tem vários subsegmentos dentro do agronegócio e isso requer um pouco mais de um olhar mais detalhado, um pouco mais de maturidade ali de processos para identificar as necessidades reais de cada empresa. E hoje o agro ele representa ali quase metade das exportações, né, do Brasil. Então tem um volume relevante, né, e é um segmento estratégico para o país e com uma operação extremamente dinâmica. Né? Então, isso me trouxe uma visão muito prática de como alinhar, né, a tecnologia, os processos e a expectativa do cliente dentro da realidade do agronegócio. Sim. E quando nós começamos a conversar com empresas do agronegócio, uma frase muito comum que eu ouço, e acredito que você também ouve, é que não existe sistema de comércio exterior que atenda o agronegócio. Por que você acha que essas empresas possuem essa percepção? Essa é uma percepção muito comum no agro, né? Porque estamos falando de operação bastante complexa. Cada empresa possui sua particularidade, como eu falei, tem vários subsegmentos, né? E ali dentro desses subsegmentos a gente tem operações logísticas diferenciadas, a gente tem ali formas de contabilizações diferenciadas, de controles logísticos, processos internos, exportação diferenciado. Então, muitos controles, né, ali mudam de uma empresa para outra e o cliente ele sente que o processo dele é o único. Claro, né? E que às vezes ele vê que ele fala, é impossível ter uma solução de mercado que atenda. Às vezes essa percepção vem até por uma experiência ruim do passado, de ter tentado implementar uma solução que foi forçado ali a adequar o negócio dele àquela solução, né? Sem considerar a realidade dele. Mas eu costumo dizer que existe uma diferença importante entre limitação sistêmica e a falta de alinhamento de processo. Né? Hoje as soluções elas evoluíram muito, né? E aí falando das soluções que a Thomson Reuters oferece, principalmente a gente tem muitas funcionalidades voltadas para o agronegócio. Sim. O segredo não é procurar um sistema que faça tudo de forma customizada, porque não é esse o intuito, mas entender até onde o padrão atende, quais adaptações realmente fazem sentido e como construir um processo sustentável a longo prazo. Né? No agro, essa previsibilidade ali operacional faz total diferença. Com certeza. E indo nesse quesito, né, de sistema, tecnologia, nós podemos ver, né, com notícias que nos últimos anos houve um grande investimento voltado mais para o campo, né, quando a gente olha para o agronegócio, a parte de inteligência artificial, automação no campo. Só que quando a gente entra dentro da empresa, a gente vê que aqueles processos internos, né, processos administrativos, processos de comércio exterior, ainda são bem manuais, dependem bastante de terceiros para apoiá-los. Por que você acha que há essa diferença entre campo versus operação interna? Sim. Eu acho muito interessante observar que o agro ele evoluiu de uma forma impressionante, né, nos últimos anos, quando falamos em tecnologia no campo. Hoje a gente vê, né, principalmente quando a gente vai em feiras, né, em exposições do agronegócio, que a gente visita bastante, né,
a gente percebe muito investimento das empresas, muita procura em automação, conectividade, telemetria, inteligência de dados, né, produtividade agrícola. E isso realmente é expressivo, né? Inclusive, estudos recentes mostram que mais da metade, né, das empresas de agro já utilizam o IoT, né, Internet das Coisas. E mais de 1/3 das empresas já utilizam inteligência artificial nas operações. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para dentro de casa, né, para os processos internos, e o comércio exterior se enquadra ali, a operação administrativa, muitas vezes, ainda depende de planilhas, né, de controles manuais, de terceiros, para executar atividades que são críticas, né, e atividades que expõem a empresa. Sim. Um exemplo que a gente sempre traz, né, que é claro isso, né, nas exportações. A emissão das documentações de exportações, às vezes a gente pega exportadores que têm volumes altos de exportação e que emite tudo na mão, e é uma documentação que vai passar pela aduana do Brasil, que vai passar pela aduana do cliente lá no país, né, de entrada, e depois vai chegar na mão do cliente, e a documentação foi emitida toda no Excel de forma manual. E ele está exposto a um risco. Então, às vezes, a gente pegou já cliente que teve um erro, por exemplo, de uma vírgula ali, que digitou um número errado, né? Então, por conta de um número que ele digitou errado, foi uma fatura que era para ir $1.000, foi $1 milhão. É uma diferença gritante. Com certeza. Então, isso é o que a gente traz ali de risco, né? E na operação manual, e isso é um exemplo, mas tem muitos outros pontos, né? E, historicamente, o foco do investimento no agro sempre esteve muito concentrado mesmo na produtividade da operação agrícola. Só que o cenário vem mudando, né? Então, hoje as empresas precisam cada vez mais ter previsibilidade, compliance, rastreabilidade, velocidade, né, na tomada de decisão, controle das informações, e sem falar na competitividade. Né, no agro, principalmente ali quando a gente fala no mercado de commodities, né, que tem ali os preços tudo padronizados, né, de forma global, cotado em bolsa de valores, tudo, essas empresas elas se diferenciam pela qualidade na entrega, pela agilidade, né, a disponibilidade, entre outros fatores. Né? Então, isso a gente precisa ali apoiar as empresas com a tecnologia, né? E a gente está aqui à disposição para isso. O agro ele cresce num volume, né, em complexidade ano após ano. Então, os processos manuais começam a virar um gargalo operacional. Por isso, eu acredito que o próximo grande movimento da transformação no agro será justamente olhar para dentro da operação, estruturar esses processos, né, com o mesmo nível de maturidade tecnológica que existe no campo. Porque não adianta a gente ter alta tecnologia no campo e baixa visibilidade operacional, né, dentro de casa. Hoje a gente olha para muitas empresas que não conseguem visualizar, por exemplo, qual que é a previsão de chegada da sua mercadoria, né, do seu produto, né, na importação. A gente não sabe, empresas que pagam um valor de armazenamento muito alto, né, então são valores, né, são números ali que fazem a diferença, né, e que com tecnologia a gente sabe que isso pode facilmente mudar essa visão. E indo para o cenário, né, onde as empresas decidem fazer esse investimento nesses processos internos, mais voltado para o comércio exterior, no momento da decisão, né, onde eles decidem escolher um sistema de comércio exterior, o que você acha essencial analisar para evitar frustrações futuras? Acho que o principal ponto ali é a transparência, né, e o entendimento real do processo. Primeiro ponto ali é entender claramente, né, o que é o processo do cliente. Entender o processo do cliente, o cliente explicar como que funciona, o parceiro ali que está atuando, né, no caso aqui a Verage, a Thomson Reuters, também ser transparente em mostrar o que o sistema atende no padrão, né, o que exige adaptação. Então, a gente ter essa transparência, né? Quais processos precisam amadurecer internamente, porque isso muitas vezes a gente
é trazido, isso vem à tona durante um processo de aquisição, são cenários, né, que o cliente dentro de casa precisa corrigir, né? A gente tem ali muitas vezes é um cadastro de produtos que precisa ter os volumes ali, né, os pesos corrigidos antes de entrar em produção, a solução, é a descrição do produto, são os NCMs. Então tem vários pontos ali de processo que, independente da solução, ele precisa corrigir. Então, isso é importante ali, tem um alinhamento, tem essa transparência, né? E antes mesmo de pensar em solução. E no agro, e não só no agro, mas em um processo de aquisição, o envolvimento de várias áreas da empresa que são impactadas, né, com a operação de comércio exterior é importante também nesse processo. Porque a gente sabe que o Comex ele vai respingar, né, em várias áreas. Fiscal, né, a parte contábil, a parte financeira, né, logística, muitas vezes, né, a produção que vai estar guardando um item ali para produzir, ou, né, a gente tem ali a área de vendas que está guardando um item para disponibilizar para o cliente. Então, a gente tem várias áreas ali impactadas. Então, é importante o envolvimento dessas áreas para a gente ter um alinhamento, né, dos processos e o impacto que eles vão ter. Porque quando a avaliação ela fica concentrada em apenas uma área, o risco de desalinhamento é muito grande, né? E os projetos mais bem-sucedidos são aqueles que o cliente participa ativamente da fase de construção da solução desde o início. Tá? Perfeito. E quando esse alinhamento acontece corretamente, como que isso impacta, né, na implementação do sistema e também na operação do dia a dia dessas pessoas de comércio exterior? Quando esse alinhamento acontece desde o início, né, de forma bem objetiva, a implantação ela muda completamente. Primeiro, a expectativa, né, os objetivos ali do cliente é bem alinhado, né, os limites também, o esforço necessário para o projeto. Então, ali o cliente já vai saber qual que é o papel dele, qual que vai ser o esforço necessário, em que momento que ele vai atuar, né? Na prática, tudo isso vai reduzir a ansiedade dele, porque a gente, quando apresenta a solução, a gente gera uma expectativa dos resultados que ele pode obter com a solução, né? Então, durante o projeto, a gente faz essa análise, né, com o cliente, alinha tudo isso com ele, essas expectativas, né, e reduz essa ansiedade, o retrabalho e também as customizações desnecessárias, né? Então, o que a gente traz aqui? Naquela questão de alinhar o que o sistema atende no padrão. Quais são as customizações necessárias? E aí, nessa questão das customizações, a gente, normalmente, em todos os projetos, tem uma lista de gap, e é normal isso, né? Isso é algo que é inevitável. Você, durante um projeto, você ter uma lista de gaps, que é aquilo que foge do que é padrão, do que está sendo atendido. Então, eu tenho ali, esse ponto aqui não está sendo atendido. Tá, mas isso é essencial para entrar no projeto agora? É essencial para a empresa? Ou não? Isso é apenas uma necessidade específica para atender um usuário específico? É algo que daria para a gente caminhar sem isso? A empresa consegue? Por quê? Customização impacta em custo de manutenção, porque uma customização ela pode refletir numa manutenção posterior. Pode ser uma mudança legal que venha impactar essa customização que você tem que adaptar ela depois. Então, quem está na área de TI sempre fala, cara, eu não quero customização, eu quero uma solução 100% padrão. A gente sabe que é bem difícil 100% padrão, porque cada empresa tem as suas particularidades. Mas a gente vai tentar ali balancear. Nem tanto um, nem tanto outro, né? Mas é claro aquilo que faz sentido, usar o bom senso durante o projeto, né? Então, isso é bem importante, a gente ter esse alinhamento, né, e esse plano de ação do pós-go live, do que vai ficar ali depois para fase 1, fase 2 do projeto. Isso também existe durante esses alinhamentos, tá? E aí, quando existe, né, aderência ali entre processo e sistema, né, a operação ela ganha ali a previsibilidade, um maior controle, né, mais agilidade e menos dependência das atividades manuais. Então, é isso que no final do dia a gente quer entregar. Né? Uma implantação não é apenas colocar um sistema no ar. Né? A implantação ela requer um desenho, um treinamento, né, as configurações adequadas, os testes, né, depois o acompanhamento pós-go live. Né? E o verdadeiro sucesso é quando a operação consegue funcionar depois do go live de forma sustentável. Sim, com certeza.
E indo nessa linha de implementação, qual é o papel do parceiro implementador em unir, né, a tecnologia e ao dia a dia das empresas para que funcione, né, tudo funcionando continuamente, né, a tecnologia, a cooperação, os usuários utilizando o sistema? Sim. O papel do parceiro ali é como uma ponte entre a expectativa do cliente e a realidade, né, operacional. O parceiro ele precisa ter a maturidade para conduzir as conversas de forma transparente, entender profundamente o processo do cliente e traduzir isso dentro do sistema, né, da solução da melhor forma possível. E aí, além disso, a expertise do parceiro, né, no segmento dele faz muita diferença. Então, quando a gente traz a expertise, ali a gente está falando, a gente vai trazer as melhores práticas, a gente vai sugerir mudança de processo. Então, na empresa que tem um segmento igual ao de vocês, a gente faz de uma forma diferente. Por que vocês não tentam dessa forma? Às vezes, num benchmark, a gente consegue trazer isso mais claro, né? E às vezes não precisa num benchmark, mas às vezes no projeto, durante a fala, na conversa com o consultor. E o cliente também precisa, né, ali ter essa abertura, ter essa flexibilidade, né? Então, isso é bem importante ali, essa conversa, essa sinergia e essa abertura do lado do cliente, né, e do lado da consultoria da empresa ali parceira que está atuando, né, para ter uma revisão dos processos e para ter ali as melhores práticas, né, no final. E aí a implementação, né, ela acaba sendo uma gestão de mudança, né, e aí a construção acaba sendo em conjunto. Sim, é de bastante importância, né, o cliente escolher bem o parceiro que atenda aquele seu segmento, como, por exemplo, a Verage tem diversos cases voltados para o agronegócio. Também escolher uma solução que possui essas funcionalidades de forma estándar para não ter que customizar, igual quando a gente olha para o OneSource Global Trade. Hoje ele evoluiu muito nesse segmento de agronegócio, então temos diversas funcionalidades dentro do sistema que atende esses clientes de forma estándar sem a necessidade de uma customização ou um custo adicional. E Aline, para a gente fechar nesse videocast, o que você deixaria de dica para essas empresas de agronegócio que estão pensando em investir num sistema de comércio exterior, investir em tecnologia mais voltada para essas operações internas? Sim. A minha principal dica é avaliar, antes de avaliar o sistema, avaliar os processos, né? Então, muitas empresas começam o projeto esperando que a tecnologia resolva tudo, né? Quando, na verdade, ainda tem muitos processos indefinidos, né? Ainda tem muita indefinição, né? Falta governança dentro da empresa, e isso é um pré-requisito para a gente começar qualquer implementação, né? E outro ponto importante é escolher um parceiro que tenha expertise, né? Então, como você falou, a Verage tem expertise, tem cases, né? Tanto a Verage quanto a Thomson Reuters possui cases em conjunto ali de empresas do segmento de agro, com diferentes subsegmentos ali, que pode trazer esse conforto, né, para os clientes ali que já implementaram, que têm essas práticas já dentro de casa. E aqui a gente trazer para as empresas o quanto antes vocês se anteciparem, né, não esperar entrar no gargalo, não esperar, né, a casa, né, explodir, né, e o quanto antes se anteciparem, melhor, porque às vezes, né, a gente está ali, o período de safra está baixo, né, porque a gente sabe que é muito sazonal, então às vezes a empresa espera um período ali de safra baixar e falar, mas está dando conta por enquanto, né? O pessoal está parado, tudo. Só que a hora que começa, né, a época de safra, todo mundo fica no gargalo, trabalhando até tarde, tem que sair contratando pessoas e cada vez mais está difícil conseguir recursos, né, capacitados no mercado. Então, isso é um ponto, né? A gente aproveitar, né, o quanto antes do time disponível ali para implementar uma solução dessa, né, para trazer a maturidade dos processos operacionais, né, e principalmente, né, as áreas ali estratégicas da empresa. E aí, quando a gente tem esse alinhamento ali do processo, né, junto com a tecnologia, a gente traz ganhos para a empresa em si, né, e isso é algo que potencializa bastante os ganhos dentro da empresa, né? Trazendo mais redução de custo, trazendo também competitividade, né? Melhores resultados, que é isso que no final do dia
a Thomson Reuters, né, junto com a Verage, quer trazer para os nossos clientes. Sim, com certeza. Aline, gostaria de te agradecer, né, por ter compartilhado bastante a sua expertise, principalmente voltado para o agronegócio. Foi de extrema valia para mim e para todos aqueles que estão nos assistindo. Legal, eu que agradeço a oportunidade, me coloco à disposição, né, para as empresas que tiverem interesse de conhecer um pouquinho mais das nossas soluções OneSource Global Trade. A gente está à disposição para fazer uma demonstração, para entender um pouquinho do cenário, das necessidades específicas do seu segmento, da sua área. E agradeço, Bianca, novamente a oportunidade, fico à disposição, né, nos próximos aí para a gente compartilhar mais experiências. Obrigada, Aline. E obrigada a todos aqueles que acompanharam, assistiram mais um episódio do nosso videocast. Em breve voltaremos com mais videocasts voltados para comércio exterior e como as soluções da Thomson Reuters, como por exemplo o OneSource Global Trade, pode apoiar as empresas no dia a dia, no operacional, unindo operacional e tecnologia. Até o próximo videocast.